Graça e paz para você que ouve esta mensagem. Que o Senhor Deus conforte o seu coração neste dia, para que você seja cheio ou cheia da presença do Pai. Hoje falaremos sobre o Salmo 14. Que tudo o que seja estudado a partir dele venha a ser um referencial para a sua vida e seja uma resposta de Deus para os seus problemas. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há ninguém que faça o bem. Não há sequer um. Antes de mais nada, gostaria de dizer àqueles que não conhecem a Bíblia que salmista significa escritor do Salmo. E com essa explicação, fica claro em interpretar que nestes 3 primeiros versículos, o salmista observa o que está acontecendo nos pensamentos da vida em maioria das pessoas em todo o mundo. Isso se não forem todas. Onde no versículo 1 é um nécio ou um tolo que diz no coração que não existe Deus. E logo você pensaria que eu vou dizer de um ateu que não crê na existência de Deus. Não é objetivo nem atacar e nem defender um ateu, pois ao longo do texto vemos que os seres humanos se corromperam e as coisas que eles fazem são abomináveis. Isso é uma corrupção moral, e de pessoas que só apenas fazem o mal. Nem todo ateu é uma pessoa de pensamentos perversos, e acredito que você concordará comigo. Existem pessoas que acreditam na existência de Deus, mas vivem como se ele não existisse ou sequer, pelo menos, fazem jus daquilo que é certo moralmente, a todo ser humano. Certamente, esses tipos de pessoas estão em uma profunda ignorância. Este mesmo assunto podemos encontrar nas passagens do Salmo 53 e na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo do 10 ao 18. Vemos no versículo 2 que o salmista cogita a busca que o Senhor faz nos céus por alguém que buscasse o entendimento e a soberania dele. Mas ninguém o buscou ou deu glórias ao que criou todas as coisas. Você pode até se perguntar como alguém buscou a Deus se existem pessoas que ainda não foram evangelizadas através da Bíblia. Vamos ver Romanos capítulo 1 e vamos conseguir entender uma seguinte coisa. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Então claramente a palavra diz que todas as coisas que podemos contemplar e até questionar o como foram feitas são a total evidência oculta da criação e existência de Deus. Vemos ao longo da história a existência do grande físico e cosmológico Stephen Hawking. Cogitou a probabilidade da existência de um Criador ao estudar e relativizar teorias acerca dos buracos negros. Não estamos aqui para discutir ou debater sobre isso, mas que você tire suas próprias conclusões do que você almeja para a sua vida. Jesus diz em João capítulo 12, versículo 40, a passagem que Isaías profetizou: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração,
e se convertam e eu os cure. Deus sabe que apenas por aquilo que vemos ou pelo que ouvimos não seria o suficiente para crermos em Deus, mas sim crer com o coração. E vemos no verso 3 que pessoas se desviaram, mudaram a rota, mudaram o caminho e se fizeram por si só imundos. Se você está num carro, fazendo um trajeto para um lugar pelo qual nunca foi antes, certamente você irá buscar recursos para encontrar um caminho menos trabalhoso, seguro e certo de que você vai chegar a tempo. Afinal, ir a um lugar da qual você nunca foi vai requerer de você o porquê de estar indo para lá. Se você está no caminho seguro com Deus, procure estar na mesma rota de quando começou. Não procure atalhos ou caminhos curtos que os estranhos indicam por aí. Se com Deus deu certo uma vez, busque a Ele para que sempre dê certo assim. Pois, se você acredita em Deus, creia que tudo não é fruto da sorte. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. O salmista também descreve o quanto essas pessoas que estão distantes de Deus se alegram em ver a queda daqueles que praticam o bem. É dito metaforicamente que essas pessoas devoram as outras com maldade, como se comessem pão, como uma simples refeição. Você faz ideia de quão fria é um tipo de pessoa como esta? Cristo nos diz que uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, qualquer que seja a pessoa que tenha essas atribuições, certamente precisa muito de Deus. Deus está entre os justos, aqueles que praticam aquilo que é chamado de bons frutos. E como já é dito, entre muitos hoje em dia, você colhe aquilo que planta. Para nós, a salvação é dada através da graça. Mas cabe ao nosso esforço pessoal alcançar a graça de Deus também. Davi escreve que mesmo estes que prejudicam os planos daqueles que servem a Deus, estes nunca serão desprovidos do auxílio de Deus e que sempre estará à disposição de quem o buscar. Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Se olharmos este versículo ao pé da letra, vemos que provavelmente falaria sobre a volta de Israel do cativeiro babilônico. Mas na verdade, este salmo foi escrito pelo rei Davi, que viveu quase 700 anos antes desse acontecimento. Mas podemos interpretar duas coisas. Na literatura judaica, Sião era uma grande montanha jebusita, onde foi edificada a cidade de Jerusalém, conquistada por Davi. Mas de forma metafórica, era retratada como a cidade celestial, preparada para a salvação de Deus para os justos. E o nome Israel significa aquele que lutou e prevaleceu com Deus. Davi falava da tão esperada salvação de Deus. Ele almejava que viesse logo a redenção de Deus para aqueles que prevaleciam e estavam diante de Deus, pois já naquela época o mundo estava completamente desprovido do amor ao próximo e a maldade era progressiva. E quero dizer, quanto mais nos dias de hoje. De onde sai tanta maldade do ser humano? Apenas cabe a nós buscarmos refúgio em Deus para que não venhamos a perecer e nos tornar como um deles, e que consigamos esperar o dia em que o Senhor julgará todos os povos conforme suas obras. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Espero que tenha entendido essa pequena interpretação acerca deste salmo. Prefiro dizer como disse um homem chamado Gamaliel na Bíblia: se esta for mesmo a obra de Deus, ela vai prevalecer, mas se não for, rapidamente ela vai se desfazer. Vamos orar. Soberano Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, que neste momento nós venhamos diminuir e o Senhor crescer em nossas vidas. Que o conhecimento da verdade venha alcançar muitos corações, desde os jovens até os mais velhos. Senhor,
Sabemos agora que não alcançamos o conhecimento da tua existência apenas pelo conhecimento intelectual, mas também, se estivermos de coração aberto e dispostos à sinceridade, vamos conseguir ver as tuas maravilhas. Por favor, Senhor, se nos criou para um propósito teu, nos ajude a entender e conhecer a ti como és, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo alcançou o seu coração, compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal para receber mais notificações sobre esta série. Que Deus abençoe.